Quer saber os top 5 conteúdos mais cobrados na prova da ETEC para você arrasar nesse vestibulinho? Bora assistir esse vídeo, porque esse vídeo é para você. Vamos lá? Já pega papel e caneta e já me dá um likezinho bem lindo. Sabe por quê? Porque você vai ver você vai anotar quais são os top 5 conteúdos mais cobrados e a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui os conteúdos por matéria, tá? Então, não é 5 top geralzão, não, é 5 top de cada matéria, porque afinal de contas, essa prova é uma prova multidisciplinar. Essa é uma prova da ETEC onde as questões são um pouco misturadas, né? Não é só português ou só matemática, elas são conteudistas, tá? Então, o primeiro ponto aí, antes de mais nada, de falar os top 5 conteúdos, é que a prova da ETEC, ela é uma prova temática. Então, eles pegam um tema base, sei lá, eles falam sobre água, por exemplo. Já aconteceu. Então, eles ficam a prova inteira com questões de português, de matemática, de biologia, de química, de história, geografia, com um assunto correlacionado à água, mas isso não significa que você tem que saber tudo de água, isso significa que você tem que ler a questão, interpretar a questão. Então, falando aí do top 5 conteúdos de gramática, adivinha quem é o top do top do top do top do top do top? Interpretação textual. Sem interpretação textual, você não faz mais nada, nem de matemática, nem de português, muito menos de história ou geografia. Então, vão ter textos, são vários textos que tem na sua prova, onde você precisa ler, fazer uma análise da interpretação e ver qual é a melhor resposta. Uma primeira dica de cursinho é que primeiro você deve ler a pergunta para depois ver a necessidade de ler o texto ou não. Muitas vezes não há a necessidade de ler o texto porque a própria pergunta já se faz por ela mesma e você já responde, uma pergunta de matemática, por exemplo. Então, eu já peguei questões de matemática que tinha um textão introdutório e depois uma pergunta não era correlacionada ao texto, era uma pergunta de matemática que você poderia fazer a questão tranquilamente sem ler o texto. Então, apesar de interpretação de texto ser o top one aí da ETEC, fica aí a dica de cursinho de você não ler o texto, ler a pergunta, e você só vai ler o texto se tiver a necessidade, e senão você já vai para a próxima questão. Próximo, linguagem, morfologia, ainda falando de gramática, período composto, e por fim, estudo das palavras. Top 5 de natureza. Anota aí. Termos da química, sustentabilidade, doenças, poluição, pressão e cinemática. Top 5 de ciências humanas. E fica até o final que o último é matemática. Bom, top 5 de humanas, meio ambiente, biomas, cartografia, pré-história e Mesopotâmia e história do Brasil. E você deve estar se perguntando no meio desse vídeo, mas como que ela sabe de tudo isso? Não, eu não sei, né? Óbvio que não. Quem sabe disso é a minha equipe. Eu tenho uma equipe atrás de mim, né, que tem uma estrutura de coordenadores e professores, onde eles estudam a estrutura da prova, que é um cursinho. O professor tem que saber a estrutura da prova para que ele consiga, com expertise, dar a sua aula. Então, quando o professor mapeia cada prova, cada questão e qualifica, identifica aquele tipo de questão, e a gente faz isso com todas as provas, ele consegue identificar sempre os conteúdos mais cobrados. Então, acaba existindo um padrão em cada estrutura de prova, é aí que a gente sabe quais são esses conteúdos, tá? Então, só para você entender da onde que nós tiramos essas informações, dos estudos dos nossos professores da análise das provas, beleza? E, por fim, matemática. Top 5 de matemática, operações básicas da matemática. Se não souber somar, subtrair, multiplicar e dividir, esquece o resto todo. Como que você vai fazer porcentagem ou regra de 3 ou equação, por exemplo, se você não sabe fazer uma multiplicação? Porque a base é essa. Então, fica a dica aí.
Ah, eu não sei matemática, por onde eu começo? Vai começar a aprender, tá decorando tabuada, aprendendo a fazer conta. A primeira coisa que você precisa fazer para que você crie ferramentas na sua cabeça para desenvolver o resto, ok? Já aconteceu de ter aluno nosso questionando o uso de calculadora e quer usar a calculadora. Qual é a problemática nisso? A problemática é que se você habituar a usar a calculadora, na hora de uma prova você vai ter muito problema, porque ela é proibida. Então, você tem uma ferramenta incrível, que é uma calculadora, faz o cálculo rapidamente para você, mas que na hora você não pode usar. É como se um atleta treinasse os seus treinos de carro, só que tivesse no dia que correr com as suas pernas. Não faz muito sentido, tá? Então, por isso que a gente sempre indica a não usar calculadora para não criar esse hábito, para não ter problema na sua prova, beleza? Bom, falando em conta, né? Razão e proporção cai na sua prova, porcentagem, a boa e velha porcentagem que cai em tudo quanto é lugar, transformação de medidas e área de figuras planas. Comenta esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com aquela sua colega, aquele seu amigo que está pensando em fazer um curso técnico e aproveita e entre em contato aqui com o cursinho, que eu tenho certeza que tem um cursinho ideal que te treina e te treina muito bem para essa prova aí da ETEC que você vai fazer e você vai arrasar no vestibulinho e até próximos vídeos meus.